Muito boa noite, então. Que possamos estar em paz e harmonia neste momento em que nos reencontramos nesta casa de luz e oração que nos acolhe. Então, como sempre fazemos em nossos trabalhos espíritas, a gente convida a todos para a nossa prece de abertura. Que possamos, então, neste momento, fechar os olhos, procurar respirar fundo, nos acalmar, nos tranquilizar, deixar lá fora a agitação do dia a dia e agora mergulhar nessa psicosfera, neste ambiente de luz e oração, que abre a espiritualidade maior. Os trabalhadores do plano espiritual desta instituição prepararam para nós, nos entregando de verdade a estes momentos que passaremos aqui, para que eles possam ser proveitosos para nós, para que possamos receber as energias que estamos necessitando receber, e também para que a mensagem que vai ser trabalhada, que ela possa ter utilidade para as nossas reflexões no momento atual que cada um está vivendo. E assim, nesse espírito, agradecidos e elevados, nós abrimos o trabalho desta noite. Que assim seja. Então, irmãos, saudando a todos novamente, o nosso objetivo hoje é trabalhar um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 16, que é um capítulo que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon, que é uma reflexão que o codificador Allan Kardec nos traz sobre as nossas relações, a relação de cada um de nós com as riquezas materiais, com os bens materiais. E é, com certeza, para nós, público espírita, o público que frequenta os centros espíritas, é sempre, por assim dizer, uma reflexão importante e atual, porque é um aprendizado da encarnação inteira, a gente ir refletindo sobre os nossos apegos aos bens materiais, às coisas, aos objetos, ao dinheiro, até ao salário. E quando nós vamos aproveitando esse manancial de conhecimento que a doutrina espírita nos traz, o esperado para cada um de nós é que a gente devagarinho vá transformando, vá ressignificando os nossos apegos com as coisas materiais. Claro, é muito difícil, numa única encarnação, fazer todo esse trabalho, mas nós vamos vendo, quando realmente nos dedicamos, que com o passar dos anos, nós vamos melhorando nessa questão. E eu escolhi essa fotografia meio ao acaso para ilustrar esse tema quando eu preparei, faz alguns meses atrás. Foi um convite de uma outra casa espírita. E depois eu fui ver que é realmente uma fotografia mais elucidativa do que pareceu num primeiro momento, quando mostra muitos símbolos ali ao mesmo tempo. De um lado da cerca, dois garotos pobres e negros. E do outro lado da cerca, a riqueza, o bairro rico da cidade. Que é algo que ilustra bastante o nosso Brasil. Realmente, quando nós vamos ver as estatísticas, a população mais vulnerável, mais empobrecida, mais violada nos seus direitos é a população negra.
Isso por conta da escravidão que o nosso Brasil teve, que foi o último país do mundo que aboliu a escravidão de seres humanos por outros seres humanos, e foi uma abolição que nem faz tanto tempo assim, se nós formos ver. Eu, por exemplo, conheci pessoas da minha família, hoje já desencarnadas, que conviveram com escravos libertos, então não faz tanto tempo assim. E essa abolição, ela foi algo feito assim só por uma lei, sem nenhuma preocupação social com aquela massa de pessoas que de uma hora para outra foram libertadas das senzalas, nenhuma política pública, nada. E essas pessoas simplesmente, muitas delas tiveram que deixar os seus locais onde viveram a vida inteira, e assim foram se formando as primeiras favelas, os primeiros bairros vulneráveis do nosso país. E quando nós olhamos num centro espírita, hoje, por exemplo, talvez tenha aqui algum descendente de negros, mas são pouquíssimos. Então, essa é uma reflexão importante para o público espírita, né? Nós precisamos ter essa noção da realidade em que nós estamos inseridos em algo que tem muita relação com a desigualdade das riquezas, tema do capítulo 16. E quando eu vi essa lâmina e estava aqui de novo, então eu peço inclusive perdão, porque eu acredito que ela estava também da última vez que eu estive aqui, que foi uma inspiração do estudo que estava sendo feito no grupo mediúnico, numa sessão que eu participei, do livro Jesus e a Atualidade, do espírito Joana de Ângeles. E lá no capítulo 14, a Joana estuda o aspecto psicológico do jovem rico. Todo mundo sabe quem é o jovem rico lá do Novo Testamento? Essa é uma das passagens evangélicas que Allan Kardec escolheu para abrir o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é a riqueza. Então, essa passagem, claro que eu não a sei de cor, mas todos nós já ouvimos falar, trata daquele jovem rico que procura Jesus e pergunta para Jesus o que ele precisava fazer para ser salvo. E Jesus lhe recomendou: cumpre os mandamentos. Quais são os mandamentos? Os 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, honra a Deus. Enfim, todos aqueles mandamentos. E o jovem diz: mas mestre, isso eu já faço rigidamente desde que eu era uma criança. Então, Jesus lhe diz: se queres o reino de Deus, vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres e me segue. Jesus fala isso literalmente. E o jovem, que era muito rico, sai triste, acabrunhado, dá as costas para o Mestre Jesus e desiste de segui-lo naquele momento. Então, é uma passagem muito forte, realmente, né? E que, se fosse interpretada literalmente, colocaria todos nós aqui numa sinuca de bico, porque ninguém que está aqui fez isso, né? Pelo menos nesta encarnação. Mas a Joana, nesse capítulo 14, bem interessante, ela faz uma interpretação psicológica, por assim dizer, do jovem rico e chega para a conclusão que, no caso dele, por ser muito rico e muito apegado ao dinheiro, aos seus bens, que no caso dele precisava, a única coisa que serviria seria se naquele momento ele tivesse cumprido isso, mas ele não foi capaz. E tem outras literaturas mediúnicas que contam depois qual foi a sorte desse jovem, enfim, nos tempos que se seguiram. Isso não quer dizer, por consequência, que para nós que estamos aqui hoje, se precisa fazer a mesma coisa que o jovem rico. Não quer dizer que é a mesma coisa para cada um de nós, até porque nós estamos vivendo no mundo material, onde precisamos, enfim, de
vestuário, de alimentação, de remédio, de saúde, de casa. E se nós abríssemos mão de tudo para vivermos da caridade alheia, nós nos tornaríamos um peso para outras pessoas, e com certeza não é isso o que Jesus quer. Mas, quando nós estudamos a escala espírita, e nós vamos trazer alguma coisinha sobre a escala espírita hoje, nós vamos ver que realmente, quanto mais o espírito evolui na escala, menos coisas materiais ele perde o seu tempo prestando atenção. E quando nós pensamos no espírito mais evoluído que já encarnou aqui, qual foi? Jesus. O que Jesus tinha? Nem um travesseiro aonde recostava a cabeça à noite, né? Então, são pontos para nossa reflexão, para irmos vendo que nós necessitamos ir caminhando para lá. Nem que seja devagarinho, o convite é que a gente vá ressignificando a nossa relação com as coisas materiais no transcorrer da encarnação, sem estresse, por assim dizer, sem autoexigência exagerada, sem culpas, porque a culpa não constrói nada, ela só nos joga para baixo. Isso o próprio Espírito Joana de Ângeles trabalha profundamente na sua obra psicológica. Mas sim, com serenidade, com honestidade para nós mesmos, ir olhando para dentro e ir refletindo para melhorarmos essa relação com o passar do tempo, né? Então, é no item 7 do capítulo 16 do Evangelho, nesse texto chamado Utilidade Providencial da Riqueza, Provas da Riqueza e da Miséria, onde Kardec analisa, traz o seu ponto de vista sobre essa passagem do jovem rico. Então ele traz aqui uma ponderação que não poderia ser de outra forma, que se a riqueza fosse uma sentença de condenação, Deus não iria permitir que ela existisse na Terra. Por que Deus iria criar algo que seria uma condenação para quem tivesse uma condenação sem apelação? Então não é por aí. Isso não tem racionalidade, essa interpretação. Então, como sempre nas passagens evangélicas, nós não devemos nos apegar nas interpretações literais. Até porque nós vemos aí algumas igrejas evangélicas que se apegam muito à literalidade, quando pregam, exigindo dos seus fiéis, muitas vezes muito pobres, o pagamento de dízimos, mas elas, igrejas, constroem templos suntuosíssimos. Tem um lá em São Paulo que custou mais do que a Basílica de São Pedro. Então não é por aí. Então nós sabemos que a letra mata, o espírito vivifica. Nós sempre precisamos interpretar as coisas buscando o seu sentido e não a literalidade. Isso também é a passagem do jovem rico. Então o que Kardec traz aqui para a nossa reflexão é que a prova da riqueza, ela é uma prova muito mais difícil do que a prova da pobreza. Porque quando se tem a riqueza, ela traz muitas tentações que a pessoa desprovida de recursos, a pessoa pobre não tem. E aliás, a gente vê, e lá em Passo Fundo eu tenho visto isso muito, porque lá é uma cidade com índices de pobreza muito mais significativos do que Sarandi, por exemplo, de que é no próprio bairro pobre, na vila, lá na ocupação, que nós vamos ver atos de caridade que são muito mais significativos do que nos bairros ricos. Porque, de regra, quando a pessoa já passou fome, ela não consegue ver o vizinho passando fome. Então ela tira do prato dela para dar para aquele vizinho que está numa situação pior. Não todos, porque nós conhecemos o princípio da reencarnação e sabemos que também nos bairros vulneráveis tem pessoas lá muito orgulhosas, por assim dizer, e que não fazem dessa maneira. Aliás,
Também nos bairros pobres nós vemos, infelizmente, mesmo que a maior parte das pessoas sejam pessoas honestas, infelizmente um domínio da criminalidade, um domínio da facção criminosa, e obviamente que a facção criminosa não é liderada por um espírito do bem, né? Então nós temos, enfim, todas essas questões. Então é isso o que Allan Kardec nos diz, né? E que é o abuso das riquezas que torna ela perniciosa, porque a riqueza existe na Terra. Será que nós já nos perguntamos por que existe riqueza? Por que Deus, não é Deus que faz isso, enfim, mas por que em certos pontos se concentra uma acumulação de capital, uma acumulação de riqueza? Para que isso? Então, é isso o que Kardec também desenvolve nesse capítulo. Porque precisa certa concentração em determinados pontos para que o próprio desenvolvimento aconteça. Para que tenha recursos para se fazer uma pesquisa científica, para se desenvolver um novo medicamento, uma nova tecnologia, para que o progresso no próprio urbanismo de uma cidade aconteça. O que não aconteceria se tudo o que houvesse no mundo, no atual estágio evolutivo, em que as pessoas ainda são egoístas e orgulhosas, isso não aconteceria se houvesse uma divisão equânime hoje de tudo o que existe de riqueza material. Então, compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se a riqueza não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contestação, um poderoso elemento de progresso material. Isso é trabalhado também lá em O Livro dos Espíritos, quando se mostra que, pro estágio atual de evolução da Terra, essa circunstância da riqueza e do dinheiro serem atrativos para as pessoas, isso ainda contribui para o progresso. Mas isso será sempre assim? Nos parece que não, e o Livro dos Espíritos nos mostra que não, em duas questões que muito rapidamente nós vamos trazer aqui. Então, lá sobre as desigualdades sociais, questão 806 do Livro dos Espíritos. Então, se hoje é complicado, há 160 anos atrás era pior. Era pior na França de 160 anos atrás do que hoje? Nos parece que sim. E um livro excepcional que fala sobre isso, não o li todo, pretendo ler. Né? Eu estou tendo aulas como professor lá em Passo Fundo. Enfim, ele me dá inglês, né? 1 hora por semana, mas eu caí na mão de um escritor. Ele está preparando o seu primeiro livro de literatura. Então ele conhece os grandes escritores muito mais do que eu. E o livro que ele mais ama nessa encarnação é um jovem, né? Claro, hoje do meu lado é quase todo mundo jovem, né? Ele tem 30 e poucos anos. É o livro Os Miseráveis, de Victor Hugo, o grande clássico dele, né? Victor Hugo, que era espírita, tem inclusive referências a ele na Revista Espírita de Allan Kardec. Depois de desencarnado, seguiu escrevendo por médiums, Divaldo, Zilda Gama, enfim, tem vários livros de Victor Hugo, conhecido como Victor Hugo aqui no Brasil, pela mediunidade, é bem interessante. Mas o seu grande clássico como encarnado, que o tornou célebre, e o maior intelectual do mundo do século XIX, foi Os Miseráveis, que mostra ali com detalhes as fortíssimas desigualdades sociais que havia na França lá na época de Kardec, né? É um livro escrito nos anos 1840, e que mostra, então, que essa resposta aqui dos espíritos superiores é verdadeira. Vejam, Kardec perguntou, é da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E os espíritos responderam, não. É obra do homem e não de Deus. Não é Deus que quer isso que nós vemos nas vilas, nos bairros pobres, nas ocupações. Não é Deus que quer. E isso acontece por obra dos seres humanos, escolha dos seres humanos.
Mas a notícia boa, Allan Kardec seguiu perguntando, algum dia essa desigualdade desaparecerá? E eles responderam, eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Então, que esse é o olhar que nós temos que ter também, irmãos, né? Nós não podemos ter um olhar somente negativo sobre as coisas e quando nós ficamos só na mídia, por exemplo, só em noticiários policiais, por exemplo, é uma depressão, né? Eles mostram só o que dá ibope e o que dá ibope ainda é a tragédia, né? A desgraça. Tem muita coisa boa acontecendo, tem hoje, né, especialmente quem é da área jurídica, consegue ver o quanto houve uma evolução das constituições, das leis, né? O quanto hoje se garante mais os direitos humanos. Então, no Brasil, por exemplo, eu tenho processos lá de crianças, né? Esses processos, eles vêm para a nossa vara, que necessitam, às vezes, tratamentos e medicamentos caríssimos, e consegue. Pode demorar, enfim, mas o Brasil é um dos únicos países onde se garante o direito à saúde integralmente, pelo menos nas normas. Lá nos Estados Unidos, coitada dessas crianças que no Brasil entram com essas ações e conseguem muitas coisas, às vezes coisas caras, enfim. Essa semana eu estava estudando sobre o autismo, que está aumentando bastante. Na verdade, o que a ciência mostra não é que o autismo está aumentando. O que está aumentando é o diagnóstico, que está mais preciso hoje. Então, até uns anos atrás, se entendia que nós tínhamos um autista para cada 48 crianças. Hoje, a estatística mostra que é 1 para cada 36. Então, isso também é uma revolução, os tratamentos e tudo mais. E essa questão que eu acho interessante também, que nós temos que ter aqui com ela o link com a escala espírita. Eu estou falando da escala espírita porque eu andei estudando a escala espírita lá nos primeiros números da Revista Espírita de Allan Kardec. Né? O que é a escala espírita? Para adiantar, nós vamos terminar a nossa reflexão com ela. Lá na época de Kardec era a época das classificações. Vejam que bem naqueles anos em que estava sendo produzida a codificação espírita, Charles Darwin publicou A Origem das Espécies, que foi o livro em que trouxe a teoria da evolução. Então, a ciência daquela época era uma ciência que se preocupava em classificar, onde surgiram essas classificações, enfim, mamíferos, répteis, etc. Os primeiros botânicos estavam fazendo as suas classificações. Então, era uma marca científica da época de Kardec, e Kardec fez uma classificação dos espíritos. Bem interessante. Ele se deu conta de uma coisa que todos nós nos damos conta hoje. O que nós nos damos conta hoje? Que as pessoas são diferentes, que tem todo tipo de gente encarnado na Terra. É ou não é? Então, desde esses que nós citamos antes, os líderes de facção, que estão por todas as cidades, as facções estão até nas menores cidades. Vamos usar eles como exemplo, enfim, dos espíritos menos perfeitos que encarnam na Terra. E qual é um exemplo, tirando Jesus, deixando um pouquinho o nosso mestre de lado, quem cita um exemplo de um espírito que seria um da segunda ordem? A primeira é a dos espíritos puros, só um encarnou na Terra. Logo abaixo estão os espíritos superiores. Quem cita um exemplo de um? Chico Xavier, Madre, Mahatma Gandhi, enfim, né? Quando um espírito desses encarna, ele chama muito a atenção.
E eles normalmente se caracterizam pelo quê? O que chama a atenção? A caridade. O dia inteiro fazendo a caridade. O que mais que chama a atenção? Que eles normalmente têm muito poucos bens materiais, né? Se contentam com muito pouco. Enfim, de todos esses espíritos, esses exemplos que foram citados, tem dezenas de casos, né? Então, a Madre, quando foi ganhar o Prêmio Nobel da Paz, o instituto que concede o prêmio lá em Estocolmo, não me lembro o nome do instituto, Nobel, deve ser, né? Prêmio Nobel, né? Queria oferecer um jantar de gala, né? E a Madre quis saber quanto que custaria daquele jantar. E alguém calculou a cifra, enfim. Algo inimaginável, né? Pega o casamento mais luxuoso aqui de Sarandi e multiplica por 100, 200. Então a Madre chegou e disse: eu com 3 colheres de arroz estou alimentada. Então, vamos deixar de fazer esse jantar e a fundação me passa o dinheiro lá para a minha obra de caridade em Calcutá, né? Então, é isso que caracteriza esses espíritos. E na questão 793 mostra um pouco disso do ponto de vista coletivo. Ela é uma questão que eu considero assim uma espécie de tapa de mão de luva em nós, assim, para chamar a atenção que nós estamos ainda muito longe do que entendemos algo civilizado, né? Então é bem interessante. Kardec perguntou por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa, e eles dizem pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizado, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Então, é bem pesado isso, mas eles dizem que uma verdadeira civilização só acontecerá quando isto realmente vai acontecer, né? Então é bem interessante. Até lá sereis apenas povos esclarecidos, que é um percorrido, a primeira fase da civilização. Claro que uma assembleia como essa aqui hoje é um excelente primeiro passo, né? Até eu não vou citar quem, mas eu comecei a contribuir para os Médicos Sem Fronteira, inspirado por uma pessoa que está aqui hoje, né? Então a gente vai dando esses passos devagarinho, né? Não é de uma hora para outra que se vira Madre Teresa de Calcutá, mas nós temos que ir incrementando, né, a nossa prática devagarinho. A casa está envolvida num belo trabalho de caridade, pelo que eu percebi, num dos bairros vulneráveis, né, aqui da nossa cidade. Então é isso que cada um tem que olhar para dentro de si. Será que eu já estou ajudando? Será que eu já estou me desprendendo? Será que eu já consigo fazer isso? E cada um, à sua maneira, tem que ir olhando e ver onde que pode ir começando a dar os primeiros passos para chegar nessa questão. Então, aí, essa questão da escala espírita, que Allan Kardec trabalhou a primeira vez esse tema lá no mês de fevereiro de 1858, da sua revista, que é um estudo que eu estou tentando fazer. Já faz mais de 15 anos que a FEB lançou 12 volumes com os 12 anos da Revista Espírita que Allan Kardec publicou. Eu comprei. Lindíssimos, né? E ficaram só enfeitando a prateleira. Que nem as enciclopédias, né? Essa semana alguém estava me dizendo, deixa eu ver se eu me recordo, que a mãe tinha comprado uma Barça porque era bonita de ficar na prateleira. E um dia
essa pessoa quis pegar um dos volumes para dar uma olhada, quando se deu conta do que era aquilo, e a mãe, no primeiro momento, disse: não mexe nisso aí, isso tem que ficar ali na prateleira, porque é bonito, né? Então, a minha revista espírita ficou assim por uns quantos anos, mas agora eu resolvi estudá-la. Estou num projeto pessoal. Tomara que eu consiga, são 12 volumes, né? Mas eu estou sentindo essa necessidade de voltar a ter proximidade com o pensamento e o espírito do codificador. Então, peço as vibrações de vocês para que eu consiga persistir nesse trabalho. Então, a escala espírita aparece a primeira vez ali, em fevereiro de 1858, mas quem quiser estudá-la, a versão completa dela está na segunda edição de O Livro dos Espíritos, que é essa edição que nós usamos, né? Então, a escala espírita mostra ali os espíritos começando lá na terceira ordem, onde há muito mal, o mal predomina sobre o bem, o egoísmo sobre o amor, etc, etc, etc. Depois nós temos a segunda ordem, que são os espíritos bons, né, onde já começa a ter um predomínio do bem e da intelectualidade, até chegarmos lá na primeira ordem dos espíritos puros. Então, é um estudo muito interessante da escala espírita, porque nos ajuda a nos situarmos onde que nós estamos nesse caminho do desenvolvimento moral. E tem uma coisa que me chamou a atenção ali. São 3 classes, 3 ordens, né? A dos imperfeitos, segunda ordem dos bons, primeira ordem os puros. Então me chamou muito a atenção a última classe da terceira ordem, que é quando o espírito, quando vence aquilo, ele consegue passar já para a segunda ordem. E no outro texto, Kardec vai dizer que quando só predominarem espíritos da segunda ordem, que a Terra já vai ser um mundo de regeneração. Já é muito bom estar na segunda ordem. Então, qual é essa última classe da terceira ordem? É assustador. A dos espíritos neutros. O que são os espíritos neutros? São aqueles que não fazem o mal, tudo bem, mas também não fazem o bem. É a grande maioria das pessoas aí na Terra, vivendo uma vida só centrada em si, sem grandes reflexões, sem grandes pensamentos, e por consequência, com muito poucos atos no bem. Mas o que chama a atenção como boa notícia é que basta começar a praticar o bem que já se ganha o passaporte para a segunda ordem. Então é isso o que nós precisamos nos ocupar, saber se eu já estou praticando bem. Claro que é importante praticar o bem dentro da família, essencial. Dentro da família praticar a tolerância com aquele parente difícil, ir aprendendo a amá-lo, a compreensão, a empatia, né? Claro que é ótimo fazer isso no ambiente de trabalho, tu ser lá o pacificador, e não aquele que é o compliquento. Mas o que nós estamos falando aqui é num algo a mais, que é para aquela questão da pessoa entender que ela tem que dar um pouquinho de si por semana em favor daquele próximo que não é o da família, que não é o do trabalho, que é o primeiro passo para o trabalho voluntário, né? É essa prática do bem que Allan Kardec está colocando, que é o convite para nós, enfim, pararmos de amargar na terceira ordem e irmos conseguindo o nosso passaporte já para a segunda ordem dos espíritos bons, né? Então, o que nós trouxemos aqui para irmos concluindo? Vejam que interessante. Kardec se preocupou em dizer o que fazem os espíritos superiores.
Qual é a ocupação dos espíritos superiores? Superiores os da primeira classe da segunda ordem, já quase espíritos puros. Superiores são aqueles que já cresceram em praticamente tudo o que é possível crescer na Terra em intelectualidade e em amorosidade. É uma Madre Teresa, é um Chico Xavier, é um Mahatma Gandhi, enfim, esses exemplos que foram trazidos. Então, é bem legal o que Kardec diz que é a ocupação desses espíritos. Vejam, assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. Então, com isso nós vemos que dentro da escala espírita, o grande princípio é o da solidariedade, ou seja, quem já caminhou, estende a mão para o que ficou para trás. E nós já vamos concluindo com essas palavras lindíssimas de Leon Denis. Aqui todo mundo já leu Leon Denis? Gente, vale muito a pena, né? Ah, mas o problema do ser, do destino e da dor é um livrão grande. Tudo bem, realmente é. Mas tem um livro pequeno que é considerada a sugestão do primeiro livro para lermos Leon Denis, que é um livrinho chamado O Porquê da Vida. E depois o segundo livro que é sugerido se chama Depois da Morte. Vale muito a pena. Leon Denis foi um contemporâneo de Kardec. Na verdade, Kardec já era um senhor idoso. E Leon Denis, um adolescente, se tornou espírita ao encontrar numa vitrine o Livro dos Espíritos. Ele era representante comercial, estava numa cidade da França, passou numa livraria e viu na vitrine esse livro enigmático, naquela época chamado O Livro dos Espíritos, comprou e na leitura se tornou espírita. Esteve com Allan Kardec 3 vezes apenas e após a desencarnação de Kardec, Leon Denis se tornou de alguma maneira o seu sucessor. Ele tem uma obra importantíssima e muito boa de ler, ou seja, são textos muito bem escritos, maravilhosos. Então nós praticamente vamos usar de conclusão essas palavras aqui de Leon Denis no livro O Grande Enigma. Nessa penosa e laboriosa evolução que arrasta os seres, há um fato consolador sobre o qual é bom insistir. Em todos os graus de sua ascensão, a alma é atraída, auxiliada, socorrida pelas entidades superiores. Todos os espíritos em marcha são auxiliados por seus irmãos mais adiantados e devem auxiliar, por sua vez, todos os que lhe estão abaixo. Então isso é muito consolador, é muito bonito. Então o que nós estudamos e sempre é falado, por exemplo, em palestras espíritas, que cada um de nós tem. Quem é que cada um de nós tem, e isso está contratado antes de nós reencarnarmos. Que lá na Igreja Católica é chamado de anjo da guarda, que é a mesma coisa. Então é esse princípio, cada um de nós tem um espírito protetor. Enfim, esse é um dos pontos básicos da nossa doutrina. Então nós precisamos também começar a reconhecer como em nossa imperfeição nós somos ajudados todos os dias. Claro que às vezes a gente fica distante do nosso espírito protetor. O que o nosso espírito protetor precisa para nos ajudar? Algumas coisas. Quem é que sabe citar uma coisa que nós precisamos fazer para conseguirmos ser ajudados pelo nosso espírito protetor? A prece, a Cláudia fez o sinal, uma delas. Qual outra coisa que ajuda muito a conexão com o espírito superior, o nosso guia, e que todos nós encarnados aqui hoje estamos fazendo exatamente neste momento? Vir ao centro espírita.
às vezes, nós não imaginamos o que o nosso espírito superior faz para nós entrarmos no centro espírita da primeira vez. O que ele precisa fazer em tema de intuição, porque quando nós não estamos orando, quando nós não estamos conectados, quando nós estamos muito fixados em preocupações, em problemas, pela lei da sintonia, ele não consegue chegar na gente para dar uma intuição. Então, às vezes, o trabalho dele para nos trazer é um trabalho que nós não imaginamos, né? Mas quando nós começamos a facilitar o intercâmbio, pela prece que nos eleva e abre o canal de conexão, vindo no centro espírita, dedicando uns minutinhos por dia para uma boa leitura, ou então assistindo algo de bom, por exemplo, no YouTube, né? Pode ser uma palestra espírita ou mesmo interreligiosa, enfim, algo que trabalhe valores, que nos eleve. Então, dessa maneira, isso aqui vai se tornando uma realidade para nós. Mas a outra realidade é que nós também, por essa regra, precisamos auxiliar aqueles que estão abaixo da gente, né? É uma regra universal de que o superior auxilia quem não conseguiu chegar ainda para esse ponto. E isso cada um de nós vai descobrindo como que pode auxiliar, né, desde que se coloque disponível para isso aonde está colocado. E, obviamente, isso não tem exatamente a ver com pobreza e riqueza material, não é por aí. Mais uma vez eu coloco que, às vezes, é nos bairros mais complicados que nós vemos os atos de caridade mais lindos, mas é também esse princípio que nos conduz a auxiliar os menos favorecidos economicamente, nesse processo que nós precisamos empreender de irmos nos desapegando das coisas materiais, inspirados nos exemplos desses espíritos superiores que todos nós conhecemos aqui. Então era essa a nossa reflexão. Gratidão pela atenção. O passe é coletivo ainda. Então nós vamos fazer a nossa prece de encerramento com um passe coletivo, fechando os olhos. Nesse momento, elevando o pensamento ao alto, nos conectando com Deus, com Jesus, com a espiritualidade maior. Agradecendo por essa oportunidade de termos nos reunido nessa casa de luz e oração. Que a espiritualidade, neste momento de passe coletivo, possa conseguir atender a cada um de nós, na medida da necessidade energética, para o corpo físico, para o corpo espiritual, nos abrindo a essa transmissão energética que vem do alto e chega até nós pelas mãos dos médiuns passistas, e que possamos também auxiliar, irradiando, fazendo uso da nossa mente, do nosso coração, para transmitir essas boas energias para todos aqueles que não tiveram essa oportunidade de estarem aqui hoje, mentalizando essa energia para entrar pela porta da frente do nosso lar, higienizando energeticamente cada ambiente, cada cômodo, removendo energias negativas e, principalmente, envolvendo a cada um dos nossos entes queridos que, por algum motivo, lá permaneceram, em eflúvios de muita paz, muita luz, muita harmonia. Da mesma forma, irradiamos aos nossos
ambientes de trabalho, profissional ou no lar, encaminhando para lá as melhores energias, especialmente para aqueles com quem temos maiores dificuldades, por assim dizer, de relacionamento no ambiente de trabalho. Irradiamos a todos que passam pelas provações mais acerbas neste momento, os que passam pela prova da doença física, em seus lares e nos vários hospitais, e com isso fazemos uma irradiação ao nosso Hospital Comunitário de Sarandi. Enfim, uma irradiação pela paz em nossa cidade, em nosso estado, em todo o nosso país, em todo o globo, em especial aqueles povos ainda na ignorância e na primitividade da guerra, na Ucrânia, na Rússia, em Israel, na Palestina, em todos os países, enfim, assolados pelos conflitos, e também para as regiões conflituosas e vulneráveis do nosso país. Irradiando também pelos desencarnados amigos, todas aquelas pessoas com quem convivemos, a quem amamos, e que já estão de retorno à pátria espiritual. E assim, nesse espírito, com profunda gratidão no coração, damos por encerrado o trabalho desta noite. Que assim seja. Muito boa noite.